Obrigado, Jeane. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o responsável aí pela aula de hoje, né, intitulada Semiótica da Desinformação. Peço desculpas aí por esses probleminhas técnicos. Eu estou aqui com o Fábio faz uns 20 minutos e aí não deu certo o PowerPoint, a gente agora tentou pelo PDF. Bom, vamos lá, né? Depois dessa emoçãozinha aí, sempre tem, né? Então, o nome da aula de hoje, Semiótica da Desinformação, né? Eu sou Conrado Moreira Mendes, sou professor do programa de pós-graduação da PUC Minas e atualmente realizo estágio de pós-doutorado na UFMG, no PPG com da UFMG, com supervisão da professora Jeane Alzamora. Bom, o que eu planejo falar hoje, né, com vocês? Vou diminuir um pouquinho aqui. A minha ideia, né, hoje. A primeira parte, né, por ser uma aula sobre semiótica da desinformação, né, eu vou retomar brevemente um comentário que o Daniel fez semana passada, né, das correntes da semiótica. Vou falar sobretudo, né, vou apresentar para vocês a semiótica discursiva, né, que é a teoria em que eu me baseio aí para fazer as análises. Vou apresentar para vocês a análise do corpus da minha pesquisa de pós-doutorado, e finalmente faço aí considerações sobre uma abordagem semiótica da propagação da desinformação. Então, a ideia da aula de hoje é esta, né? E começo, então, falando aí, né, das correntes de semiótica, né? A europeia, né, com Ferdinand de Saussure, e a norte-americana com Peirce, né, que foi tema da aula passada. Se vocês repararem bem, eles têm aí eles nasceram, né, e morreram, né, em épocas bem próximas, né? Então são cronologicamente bem o nascimento e a morte desses dois, do linguista, né, Ferdinand de Saussure e do filósofo e lógico Charles Sanders Peirce, né, mais ou menos numa mesma época. E a semiótica russa, né, no livro que é a Semiótica da Santaella, ela fala de dois, né, linguistas estruturalistas russos, o Vyacheslav e o Potiebnia, que, né, o primeiro, eu não encontrei a data de morte e nascimento dele, mas o segundo, ele tem, né, ali mais ou menos, né, viveram eles dois na mesma época que Saussure e Peirce, né? E depois você tem o Nikolai Marr, né, o Mikhail Bakhtin, já na virada do século XIX para o XX, e no século XX você tem aí o Lottman, né, contemporâneo do Greimas, né, o Lottman. Bom, a Santaella ela tem uma hipótese muito interessante, que o surgimento das correntes semióticas no mundo, esse surgimento se deu, né, em função do que ela chama de um nascimento de uma consciência semiótica, né? Então, pensadores, né, que não se conheciam, né, estavam, né, cada um a seu modo tentando, né, pensar aí, né, o signo, né, no caso de Peirce, dentro né, de uma filosofia, de uma lógica, né, a classificação deles, né, entre outras coisas, né, Saussure na Europa, né, pensando aí, né, como se estrutura o signo linguístico em termos de significante e significado, né, pensar aí um conjunto organizado de signos, né, que dá origem a línguas, as dicotomias, entre outras dicotomias saussurianas, né, enquanto você tem aí na Rússia e depois na antiga União Soviética e depois na Rússia de novo, né, outros, né, pensadores aí da linguística estrutural, da cultura, né, como Lottman, cujo principal conceito, né, de Lottman, este último a quem eu me referi, é o conceito de semiosfera, né. No Brasil, a gente tem a Irene Machado, que é especialista, né, em Lottman, né, e vários outros especialistas em Mikhail Bakhtin, que é mais conhecido, né. Então, só mesmo para dar um panorama a respeito das semióticas. E
a semiótica sobre a qual eu vim falar, até porque eu me especializei nela, né? O meu mestrado foi em semiótica discursiva na UFMG, depois o meu doutorado também na USP, né? É uma semiótica chamada de semiótica discursiva, né? Também chamada de semiótica de linha francesa, né? Ou, né, em homenagem aí ao seu maior expoente, né? O Algirdas Julian Greimas, também tem esse nome, né? Outra ocorrência possível de se encontrar é a Escola de Paris, né? Mas o nome que mais se dá atualmente é semiótica discursiva, né? Até porque, né, a semiótica de linha francesa ela não se resume apenas ao trabalho de Greimas, mas de outros semioticistas, né, que continuaram, né, o trabalho de Greimas, não apenas franceses, mas muitos brasileiros também, né? Bom, a semiótica discursiva, diferente da semiótica peirciana, né, ela tem bases linguísticas, né? A Jeane, na aula passada, ela falou, né, naquele livro do Winfried Nutt, que tem, né, a história da semiótica, desde Platão até Peirce, ele vai falando, né, de semióticas que são triádicas, semióticas que são diádicas, né, e a semiótica discursiva, né, ela, por se basear, né, no pensamento de Saussure, que foi, né, um linguista suíço, né, genebrino, e Elmslev, que foi um linguista dinamarquês, ela, portanto, ela é uma semiótica que vai trabalhar, então, com dois planos, né? Saussure, ele propôs, né, os conceitos de significante e significado, né? Vocês me desculpem para quem já conhece, né, esses termos, mas pelo fato de nós termos aí alunos, né, de diversas áreas do conhecimento, né, o significante ele é a expressão, né, fônica ou gráfica do signo, né? É a parte material. Já o significado é o conteúdo, é o conceito que aquele significante carrega. Então, por exemplo, né, o conjunto de fonemas cavalo, né, essa expressão sonora cavalo, ela vai carregar, né, o significado, né, um conceito animal, adulto, né, equino do sexo masculino, né? Então, para Saussure, né, o signo ele é a união de um significante e de um significado, né? O Hjelmslev, né, que é esse linguista dinamarquês que está aí à nossa direita, né, ele, de certa maneira, continuou a obra de Saussure, né, ele dá um salto, né, por assim dizer, da linguística para a semiótica, né? Ainda que, né, no curso de Linguística Geral, que inclusive eu coloquei essa capa aí, que é uma tradução deste ano, né, de 2021, feita por um linguista brasileiro chamado Marcos Banho, então, super recente essa tradução, então é digno de comentário. O Hjelmslev, então, ele se vale, né, da ideia de significante e significado e propõe, né, os termos correlatos, né, plano da expressão e plano do conteúdo, né, que se referem aí, né, à manifestação, né, e ao conceito veiculado, né, pelo signo, né. Ele vai chamar de signo uma outra coisa, né, que é a forma da expressão e a forma do conteúdo, mas, assim, apenas no primeiro momento aqui para nós, é importante dizer que, ao trocar os termos significante para plano da expressão e significado para plano do conteúdo, a gente sai de uma linguística, né, uma linguística estrutural, e vai para uma semiótica estrutural, né? E qual que é a diferença da gente falar de uma linguística para uma semiótica, né? A semiótica ela vai tratar, né, de vários sistemas semióticos, não apenas os sistemas verbais, né, como os sistemas, né, visuais, né, ou pictóricos, se a gente for pensar das artes, né, os sistemas audiovisuais, né, entre outros, né? Então, qualquer plano da expressão, né, que veicule, né, um conteúdo, o Hjelmslev vai chamar isso de função semiótica, né? E ele vai dizer que o plano da expressão e o plano do conteúdo, eles se subdividem em forma e substância, né? Sendo que a forma são as diferenças paradigmáticas e sintagmáticas que vão incidir, né, sobre o contínuo, seja do pensamento, ou seja dos sons, né, da fala, né, gerando, né, a substância. Então, a forma diz respeito à diferença, né? Saussure vai dizer no curso de Linguística Geral que na língua só há diferenças, né? E essa ideia da diferença, ela alcança aí, né,
ela também pode ser verificada no pensamento de Hjelmslev, né? Bom, então, como vocês podem ver, né, o Saussure ele foi contemporâneo de Peirce, né? Hjelmslev, né, continuou aí a obra de Saussure, né? Mas voltando, né, eu estava dizendo, né, que a semiótica discursiva ela se baseia, né, além de outras fontes, né, como, né, a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, a antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss, Marcel Mauss, etc., né? Então, são outras fontes que eu não vou me deter aqui hoje, mas ela considera, né, que o sentido se constrói, né, pela relação estabelecida entre os dois planos, o plano da expressão, né, e o plano do conteúdo, né, correlato, conforme eu falei, aos termos significante e significado. Então, o plano da expressão é o que vai expressar, concretizar, materializar, né, um determinado conteúdo. E, portanto, a expressão ela pode ser visual, ela pode ser sonora, ela pode ser gráfica, né, ela pode ser auditiva, ela pode ser gustativa, ela pode ser olfativa. Né? Então, de modo que a gente sai, né, de uma linguística, né, e chega, portanto, numa semiótica, né, que vai aí tratar de todo e qualquer sistema semiótico. Né? Uma das diferenças, né, se é que a gente pode falar assim, porque são teorias, né, com princípios completamente diferentes, né, porque são epistemologias diferentes, né, mas diferente da concepção peirciana, né, para a semiótica discursiva, o referente ele não é parte constitutiva da linguagem. Né? Então, a semiótica da língua e demais sistemas semióticos, eles são independentes daquilo que a gente chama de semiótica do mundo natural, né? As coisas do mundo, né? Então, são independentes. Então, a gente analisa, né, a linguagem, né? Ela por ela mesma. Tem uma semiotista brasileira, Diana Barros, que ela costuma dizer a seguinte frase: a semiótica pretende mostrar o que o texto diz, né, os sentidos que produz e os procedimentos, né, linguístico, discursivos, semióticos, né, para a produção desses sentidos. Né? A semiótica, então, é uma teoria geral que procura dar conta dos diferentes níveis de organização dos textos e dos discursos, né? Sejam eles verbais, visuais, gestuais, sincréticos. Né? Quando a gente fala, né, de um texto sincrético, ele vai articular mais de uma linguagem. Né? Pensa, por exemplo, numa capa de revista. Né? Então, você tem o texto verbal, por exemplo, a manchete, as chamadas, né? E o texto visual, que é aquela imagem estampada, né? Que, em geral, né, o sentido se dá pela sobreposição de conteúdos, né, a partir, né, de diferentes expressões, porque você tem linguagens diferentes ali. Né? Então, você tem ainda, né, textos musicais, e mais contemporaneamente, com a sociossemiótica de Eric Landowski, têm sido estudadas, né, as práticas semióticas, né, e o próprio social, né, são objetos aí de estudo da sociossemiótica. Estou falando do Landowski porque eu vou me referir a ele daqui a pouco, mas você tem, né, outros semioticistas que trabalham aí na perspectiva, né, das práticas semióticas, como o Jacques Fontany, por exemplo. Né? Bom, a proposta fundamental da semiótica discursiva é a do percurso gerativo do sentido ou da significação. Né? Greimas estabelece que só se pode construir uma teoria semântica ou semiótica quando os dois planos, né, o da expressão e do conteúdo, são separados metodologicamente. Né? Claro que só, né, Saussure fala isso, né, só existe significante porque só existe significado. Né? É impossível a gente atravessar o significante sem atravessar o significado. Né? Ele faz ainda alusão aí a uma metáfora, né? É como se o significante fosse o verso, e o significante o verso, e o significado o anverso de uma folha de papel. Então, é impossível você, né, separá-los. Né? O Hjelmslev, né, no livro dele, Prolegômenos a uma Teoria da Linguagem, ele vai dizer só existe plano da expressão porque existe plano do conteúdo. Né? Então, a gente apenas metodologicamente separa o que é plano da expressão daquilo que é plano do conteúdo, para a gente analisar, né, o plano do conteúdo, né,
num modelo de previsibilidade, né, que vai, né, do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto, né? E quando eu falo simples e abstrato, diz respeito à concretização do sentido e ao grau de abstração, né? Então, a gente pode pensar num texto, né? Por exemplo, né, você vai ver um filme, né? E aí, se eu te perguntasse, né, se você pudesse definir o sentido desse filme em uma palavra, né, que palavra seria? Note, então, que a gente está perdendo em complexidade, né, e está ganhando em abstração, né? Então, a gente está fazendo esse exercício, né? Então, no percurso gerativo, são determinados 3 níveis, né? O fundamental, que é esse que eu falei, que é o mais simples e abstrato, o narrativo, que é o nível intermediário, e o discursivo, né? Podendo cada um deles ser discutido e ser explicado, né, por uma gramática autônoma. É possível, então, que nós façamos, né, análise em um determinado nível de concretização de sentido, embora, né, conforme vai dizer a Diana e outros semioticistas, o sentido ele dependa da relação de conversão entre eles, por isso que ele chama percurso, né? Quer dizer, a gente tem o nível fundamental sendo mais simples e abstrato, o narrativo intermediário e o discursivo mais complexo e concreto. Isso aí, gente, que eu estou fazendo é apenas, né, uma visão panorâmica, né, da teoria, uma vez que eu não vou me valer de todos esses conceitos nas análises que eu vou fazer daqui a pouco, né? Então, você tem aí, né, o nível profundo ou fundamental, o nível narrativo, né, o nível discursivo, esse sim, né, em que a gente tem aí a tematização e a figurativização, né, na semântica discursiva, né, e na sintaxe a gente tem aí a actorialização, temporalização, espacialização, né, quando, né, aqueles elementos mais abstratos da narrativa ganham espaço, tempo, pessoa, né, figuras e temas. Bom, o nível profundo ou fundamental, né, ele possui aí uma oposição semântica de base, isto é, são 2 termos contrários, né, articulados por meio, né, de relações de contrariedade, contradição e implicação. Esse aqui é o famoso quadrado semiótico, né, greimasiano, né, que se valeu aí de um quadrado aristotélico, né, portanto anterior a esse. Então você vai notar aqui que S1 em relação a S2 são termos contrários, né? S1 em relação a não S1 são termos contraditórios. E não S2 em relação a S1 e não S1 em relação a S2 são termos complementares, né? Isso do ponto de vista da lógica, né? Você pode, por exemplo, pensar, né, na narrativa, né, de um sujeito que estava vivo e que morreu, né? Então, você tem, né, a passagem, né, aqui no quadrado semiótico, S1 a gente pode colocar o termo vida, não vida, morte, né? Porque a gente só pode passar para o termo contrário a partir da negação do próprio termo. Bom, eu só estou falando do quadrado semiótico porque essa ideia, né, de termos contrários, termos complementares ou implicados e termos contraditórios, essa ideia ela vai aparecer em 2 outros momentos, né, da minha exposição de hoje, que são, né, os regimes de interação em sentido propostos pelo Landowski e os regimes de propagação propostos pela Ivana Fechini. Então, só para vocês entenderem da onde que surge aquela ideia, né, do quadrado elíptico que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, no nível narrativo, né, as oposições de base se tornam valores que se inscrevem em objetos e circulam entre os sujeitos. O nível narrativo ele é mais abstrato que o nível discursivo. Então, a diferença entre o nível discursivo e nível narrativo é que o nível discursivo é mais complexo, porque no nível discursivo você tem tempo, você tem espaço, você tem pessoa, você tem tema, você tem figura. Enquanto, né, no nível narrativo você tem actantes, né? Esse termo depois ele foi recuperado pelo Bruno Latour na teoria Torrede, né? Eu não sou especialista nisso, mas, né, Giane e Tiago, que estão aqui presentes, né, depois podem falar. O Latour, então, ele se apropria, então, dessa ideia de actante. Para Greimas existem, né, basicamente 4 actantes, né? Sujeito, né, objeto, né, que é o que ele chama, né, que está dentro ali, está numa parte mais interior da narrativa, né, e destinador e destinatário, que está numa parte mais exterior, né? Então, a relação entre, né, destinador e destinatário, né, se dá por meio de
contratos, né, que são estabelecidos e rompidos, né? Então, a primeira noção de narratividade, né, que a gente, quer dizer, na verdade, a segunda. A primeira noção de narratividade, né, diz respeito a uma sucessão de transformação de estados operadas por um sujeito, né, que age, né, sobre outro sujeito, né, operando aí, né, mudanças, né? Então você tem a conjunção, quando um sujeito ele está conjunto de um objeto-valor, né? Por exemplo, eu falei para vocês, né, da história de alguém que morre. Então, o nível narrativo, né, por ser um nível mais abstrato, a gente tem um sujeito em conjunção com o objeto-valor vida que passa a disjunção. Portanto, você tem uma transformação aí, né? Então, o conceito de narratividade ele tem, né, ele diz respeito, né, o primeiro conceito a essa sucessão, né, de transformações de estado que simula, né, a ideia, né, de transformação do homem sobre o mundo, né, e, ao mesmo tempo, né, o estabelecimento e rupturas de contratos estabelecidos entre destinador e destinatário que antecedem, logicamente, a ação do homem sobre o mundo, né, ou essa sucessão de transformação de estados. Porque o sujeito só age, né, se ele é levado a agir por um outro sujeito que nós vamos chamar aqui de destinador. O destinador ele é a fonte de valores do sujeito da narrativa, né? E ele pode ser figurativizado, por exemplo, como alguém que se automanipula, né, para passar no vestibular de medicina, né? Então, você tem aí, né, sincretizados, né, no mesmo ator, né, vamos chamar o Joãozinho. O Joãozinho é o ator do discurso, né? Sincretizado no mesmo ator Joãozinho, né, o destinador e o destinatário, né? Quer dizer, ele sincretiza o Joãozinho, né, duas funções narrativas, uma, né, que é de manipular e a outra, né, que é de receber, né, aquela manipulação e a partir dos seus valores, né, aceitar ou não aquele contrato, né? Então, isso aí é um nível narrativo, né? Ele é um nível, né, mais simples, né? E na perspectiva da semiótica, todos os textos eles são sustentados por uma organização narrativa, né? Sejam romances, poesias, pinturas, filmes, né? Canções, músicas, anúncios, fotografias, teses e outros, né? A proposta, né, de estudo da narrativa ela se apresenta como um modelo de previsibilidade para análise da narratividade de qualquer texto, né? E o esquema narrativo canônico, ele prevê 3 percursos, né, relacionados por pré-suposição, né? Então, a gente tem, né, o percurso da manipulação. Você tem um programa narrativo da manipulação. O que é o programa narrativo da manipulação? É quando um destinador propõe a um destinatário um determinado contrato, né? E o destinatário, com base nos seus valores, crenças, né, paixões e etc., ele vai aceitar aquele contrato ou não, né? Isso, inclusive, eu vou voltar na minha exposição ao final para falar do conceito de contrato fiduciário, né, de Greimas. Bom, a partir do momento que esse sujeito, né, ele aceita esse contrato, né, proposto pelo destinador manipulador, ele então se torna sujeito da narrativa e que vai em busca aí de um objeto-valor, né? A competência diz respeito, né, a competencialização dele, né, a doação, né, de modalidades, né, pelo destinador manipulador, que podem ser do poder, do saber, do querer, etc., né? Então, né, eu gosto de dar exemplos assim bem prosaicos, porque aí fica simples de entender. A mãe que fala para o filho ou para a filha, ó, eu quero que você lave a louça para mim, né? Você é um ótimo filho, uma ótima filha, eu tenho certeza que quando eu voltar em casa vai estar tudo limpinho, né? Então a mãe, ela doa aí a modalidade, né, do dever, né, lavar a louça, né, ou do querer lavar a louça, dependendo aí de como que essa manipulação é feita. Lembrando que manipulação em semiótica discursiva, ela não tem necessariamente uma conotação negativa, diz apenas, né, a um fazer-fazer, a um fazer-crer, né? E depois você tem a performance, que diz respeito à principal ação transformadora, né? E depois o percurso da sanção, que é quando o destinador manipulador ele se torna destinador julgador, né? E vai doar, né, um prêmio, né? Ou vai castigar, né, o destinatário, né, com base aí na ação, né, que foi proposta, realizada ou não, né? Isso aí a gente vê, sobretudo em narrativas mais
mais clássicas, mais cristalizadas, em contos de fada, em filmes da Disney, em comédias românticas, né? A gente vê, né, esse esquema narrativo aí, mas a gente não precisa de ter todos os percursos ou todos os programas para a gente ter, né, uma narrativa. A gente pode pensar numa narrativa que ela para na manipulação, né? Então, você tem aí um destinador que tenta convencer um destinatário de algo, e esse destinatário fala assim, não, né, não quero, não vou, etc. Né? Então, assim, o Greimas já fala isso, né, no dicionário e no Sobre o Sentido 2, né, que essa ideia, né, do fazer persuasivo, né, do destinador, né, já é um avanço em relação às casas vazias, né, da teoria da comunicação, né, de Shannon e Weaver, né? Quer dizer, a informação ela sai, né, de uma fonte, de um emissor e chega no receptor, né? São casas vazias. E aqui a gente tem, não, dois fazeres, né? O fazer persuasivo e, por outro lado, o fazer interpretativo, né? Então, assim, por mais que, em geral, né, o destinador ele conduza, né, aquela interação entre destinador e destinatário, né, o destinatário ele tem, né, o seu fazer interpretativo, graças ao qual ele vai aceitar ou não aquele contrato. Né? Por isso que narrativa, a gente vai entender, e eu insisto nisso, né, uma sucessão de transformação de estado, mas também, né, o estabelecimento e a ruptura, né, de contratos estabelecidos aí entre destinador e destinatário. Bom, com isso eu passo para a terceira parte da minha exposição. Né? Eu falei ali brevemente do nível fundamental, do nível narrativo. Né? No nível discursivo, a gente tem, né, as relações de conjunção e disjunção, elas são concretizadas. Né? Então, por exemplo, né, alguém que morre, né, de forma trágica, né, se no nível fundamental você tem a passagem, né, da vida para não vida para a morte, né, e no nível narrativo você tem aí a transformação de uma relação de junção de um sujeito que estava conjunto com a vida e passa a disjunção com o objeto, né, da conjunção à disjunção em relação ao objeto valor vida, né, em temas e figuras, você pode, então, a gente concretiza mais o sentido. Né? Você tem, por exemplo, o tema da morte que vai ser concretizado em figuras. Né? Então, você pensa num acidente de carro, né? Pessoas que morreram num acidente de carro e tem uma notícia jornalística, né? Em geral são jornais sensacionalistas que vão descrever como que o corpo estava, o destroço dos corpos, as gotas de sangue, tudo isso são figuras, né? Que vão concretizar ainda mais o sentido. E, além disso, a gente tem a actorialização, a espacialização e a temporalização. Né? Com a actorialização, a gente tem a projeção de pessoa, né, no discurso, e com isso você cria, né, efeitos de subjetividade, quando você tem um eu projetado no discurso, né, ou efeitos de subjetividade quando você tem um ele. Né? Greimas vai chamar isso de camuflagem objetivante e subjetivante, que é muito interessante a gente pensar, né, nas estratégias de camuflagem objetivante e subjetivante para levar o outro a crer, né, na verdade do seu discurso, ainda que aquela verdade apenas pareça ser verdadeira. Né? Bom, falando aqui, né, e quando eu falo de verdade, né, eu não estou falando de verdade numa acepção filosófica ou persiana, né, eu estou dizendo aí o parecer verdadeiro, né, construído discursivamente. Bom, falando aí do conceito de figura, ele é um elemento que remete a algo existente no mundo natural, então árvore, vagalume, sol, né, todo conteúdo qualquer de uma língua natural ou qualquer sistema de representação que tenha um correspondente perceptível no mundo natural. Estou citando um Fiorin aí, né? Então, figura não é necessariamente, por exemplo, você está lendo aquela notícia jornalística, né? Então você tem destroços do corpo, gotas de sangue, são figuras. Mas se você vir, né, numa imagem estampada no jornal, esses destroços, essas gotas, também são figuras. Né? Só que são figuras da linguagem, né, não mais verbal, mas da linguagem visual. Né? Já o tema, ele é um investimento semântico de natureza puramente conceptual, que não remete ao mundo natural. Né? Temas são categorias que organizam, categorizam, ordenam,
esses elementos, né? Então, a partir da concretização em figuras, a gente consegue abstrair determinados temas. E é justamente na relação, né, de temas e na relação de temas e figuras que a gente são justamente os temas que conseguem dar às figuras, né, um determinado sentido, né, uma determinada possibilidade, né, de leitura, né? Então, as figuras criam um efeito de realidade, que já que se refere a elementos do mundo natural ou entendidos como tal, né? Já os temas procuram dar sentido a essas figuras, né? Uma forma de ordenar essas figuras. Disseminação de temas e figuras no discurso, né? Nós vamos chamar isso de percursos temáticos e figurativos, né? O Fiorin fala, né? Para a gente fazer uma análise de temas e figuras, não basta a gente fazer uma análise de temas ou figuras de forma esparsa, né? É preciso a gente compreender essa disseminação, esse encadeamento de temas e figuras no discurso, né? Então, um percurso temático, ele encadeia temas que, em conjunto, né, vão dar uma certa coerência temática para aquele texto. E quando eu me refiro a texto, eu não me refiro apenas a textos verbais, né? Em semiótica, texto é sinônimo de signo, né? Então, a gente tem um texto verbal, um texto visual, um texto sincrético, né? Da mesma forma, né, o que dá coerência, né, quer dizer, você tem isotopias figurativas, você tem isotopias temáticas, né? Se a gente for considerar plano da expressão, a gente pode considerar isotopias cromáticas, né? Se você tem uma recorrência de uma determinada cor ali, a gente pode chamar de isotopia cromática, né? Então, a isotopia é uma recorrência, né? Essa reiteração de termos sêmicos, né? Que permitem aí um plano de leitura, né? Então, o plano de leitura que se dá por meio dessa recorrência, essa reiteração de termos, né, de traços sêmicos, né, de traços de sentido, né, nós vamos chamar isso de isotopia. Portanto, a isotopia ela estabelece um modo de ler o texto em função da recorrência nele disseminadas. E aí vocês podem me perguntar, mas espera aí, existe só uma isotopia para cada texto? Não, você tem, né, existe a possibilidade de haver mais de uma isotopia para o mesmo texto, né? A Ivana Fechini, né, no livro que eu cito, né, dela nessa minha aula, ela vai dizer que os memes são textos, né, por excelência, pluriisotópicos, né? Porque eles têm mais de uma possibilidade de sentido, né? Só falar rapidinho aqui. Não sei se vocês já viram aquele filme Mãe, né, daquele cineasta Darren Aronofsky, que conta a história de uma mulher que mora no campo com seu marido, né, o Javier Bardem e o nome da atriz agora eu esqueci, Loura. E eles moram numa casa de campo e etc., né? E eles começam a receber aí visitas, né, inesperadas, né? Então, primeiro chega um homem mais velho, interpretado aí pelo Ed Harris, que durante a madrugada a mulher flagra esse homem mais velho né, como se estivesse vomitando no vaso do banheiro, e o marido dela ajudando, e ela percebe que ele está com um ferimento na costela, né? Depois, no dia seguinte, chega a mulher desse homem com ferimento na costela, interpretada pela Michelle Pfeiffer, muito sexy, né? Muito cheia de si, empoderada, e que acaba, e a esposa acaba aceitando, né, aquela chegada daqueles convidados contra a vontade, né, não anunciados. No dia seguinte chegam os dois filhos, né, em que um mata o outro, né, e a partir daí você tem vários elementos, né, quer dizer, várias reiterações figurativas e temáticas que te possibilitam aí fazer uma leitura bíblica do filme, né. Então, uma das isotopias do filme é a isotopia bíblica, né, porque você tem aí uma reiteração, né, de temas e figuras. Acho que está voltando um áudio aqui. Está na segunda ou terceira gaveta, segunda deve estar. Tem uma reiteração aí de elementos sêmicos, aí, figurativos e temáticos que te possibilitam ler o filme por meio aí dessa isotopia bíblica, né? Porque você tem aí elementos, né, da narrativa bíblica que aparecem, né? Uma outra possibilidade também é que
essa casa em que eles moravam, ela tinha sido queimada, né? E ela estava recuperando, refazendo, né? Cômodo a cômodo, né? Ela estava restaurando. E aí a casa ela recebe, né, visitas indesejáveis e muitas visitas, né? Não sei se vocês já viram esse filme, mas ele tem um final assim bem trágico, né? Bem horroroso mesmo, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoiler para ninguém. Mas a casa e a mulher, ela pode ser entendida aí, né? O filme te dá essa possibilidade de leitura como se fosse o planeta Terra, né? Uma alegoria do planeta Terra e aquelas pessoas chegando ali para destruir tudo, né? É como o ser humano que está depredando aí os recursos, né, naturais do planeta. Uma terceira isotopia que também é possível, né, da gente pensar é ler esse filme, né? É claro que você tem, né, elementos aí que te permitem fazer outras leituras, mas ler esse filme a partir de uma isotopia de um relacionamento abusivo, né? Então você tinha o Javier Bardem que interpretava ali um poeta, um escritor, né, com ego, né, muito exacerbado e uma mulher muito submissa, né? Então você tem que aceitava, né? Quer dizer, o espectador que estava no cinema ele ia se contrariando de uma determinada maneira, né, que ficava ali patente aquele relacionamento abusivo, né? Quer dizer, como que essa mulher ela só aceita, não faz nada, né? Então, quer dizer, os textos, né, artísticos, poéticos, né, de modo geral, e eu não estou me referindo apenas, né, a textos verbais, né, dei até um exemplo cinematográfico, para dizer, né, que essa recorrência de traços sêmicos, seja ela figurativa, seja ela temática, né, ela possibilita que nós leiamos aquele texto, né, a partir de um plano de leitura. E esse plano de leitura, né, ele é chamado em semiótica de isotopia. Bom, e aí, até então eu estava na semiótica standard, né, na semiótica dita greimasiana, e agora eu vou fazer, né, um salto, né, para a sociosemiótica, que é um desdobramento da semiótica greimasiana, feita, né, por um semioticista francês chamado Éric Landowski. Aqui no Brasil a gente fala Éric Landowski, cujo principal livro, né, dele, o mais recente, aí traduzido para o português em 2014, chamado Interações Arriscadas, né? O Landowski, né, ele concebeu aí, né, a partir de outras obras suas, Sociedade Refletida, Presenças do Outro, né, entre outras, né, uma semiótica das interações, da presença, do sensível, ao lado do conceito de junção já previsto na teoria, né, já que a gente tem aí a ideia de conjunção e disjunção no nível narrativo, ele propõe o conceito de união, né, que diz respeito aí à troca de estesia, né, entre actantes, né? Com base nessas duas noções, desenvolve o que ele chama de regimes de interação e sentido, que ao mesmo tempo, né, são de interação, sentido e risco, né? Por isso que o livro se chama Interações Arriscadas. Portanto, a gente passa de uma semiótica da ação, de um sujeito agindo sobre o mundo, né, precedido por uma relação contratual, e chega numa semiótica da interação, né? Para Landowski, a interação pressupõe o sentido, isto é, o sentido ele emerge a partir, né, dos eventos interacionais, né, da interação, seja pessoa a pessoa, pessoa e coisa, né, não importa, né? Como que esses actantes vão estar figurativizados, né? A sociosemiótica compreende que é na e pela interação que o sentido se constrói. Trata-se de uma perspectiva narrativizante da interação, porque ele, de certa maneira, ele aumenta, né, as possibilidades aí do nível narrativo. Ele concebe as interações, ele concebe, né, a existência de interações mais sensíveis e mais inteligíveis, com menos produção de sentido e com mais produção de sentido, com menos risco e com mais risco. De modo que ele propõe aí 4, né, regimes de interação e sentido: o da programação e o da manipulação, o ajustamento e o acidente. Os 2 primeiros, né, eles são baseados na lógica da junção, os 2 segundos na lógica da união. Bom, tanto a programação quanto a manipulação, elas já existiam, né, na semiótica greimasiana, né, já existiam, né, mas a manipulação ela era um programa narrativo, e aqui ela passa a ser um regime, né, interacional. E a programação, no dicionário de semiótica, Greimas chama de operação, que é a ação do homem sobre o mundo, né? Já a manipulação é a ação do homem sobre os outros homens, né? No sentido, né, de persuadir, de fazer, né,
levar o outro a fazer algo, né? E cada regime interacional, ele possui um princípio que o rege. Portanto, você tem a programação, cujo princípio, né, regente é a regularidade. Então, interações por programação, elas se pautam pela regularidade, né? Alguém que levanta todo dia às 7 horas da manhã, todo dia, né, é uma interação por regularidade, portanto, é algo programado, né? A manipulação, ela já é regida pelo princípio da intencionalidade, né? Quando alguém leva alguém a fazer algo, né? Então possui uma intencionalidade. Já o princípio do ajustamento, né, tem como base, o regime do ajustamento tem como base o princípio da sensibilidade. Então, na verdade, aqui existe aí uma troca daquilo que em sociossemiótica se chama de estesia, que é esse sentir compartilhado em copresença, né, em copresença sensível entre os actantes. Finalmente, o regime do acidente, ele vai pautar, né, interações cujo princípio regente é a aleatoriedade, quer dizer, são interações imprevistas, e geralmente as interações imprevistas são aquelas, né, cujo impacto, né, sobre o sujeito, né, que a sofre é muito grande, né? São grandes descontinuidades, né? Uma morte inesperada, né, um acidente, né, um acidente feliz ou infeliz, né? Ganhar na loteria pode ser um acidente feliz, né? Então, ele propõe aí, né, esses regimes interacionais, né, mas deixando claro, né, que no plano empírico, muitas vezes esses regimes eles vão se sobrepor, né? Então, você tem, por exemplo, o que ele chama de manipulação por contágio, né? Quer dizer, hoje em dia, né, no discurso populista, acho que já foi tema de falas anteriores também, né? Você tem aí, né, os atores políticos que vão se valer aí de determinados temas para construir seus discursos que são afetivos, né? Então, você tem aí uma manipulação por contágio, o contágio no sentido dessa troca de estesias, né? Então, o Landowski tem um texto, né, chamado Crítica Semiótica ao Populismo, que ele vai dizer, né, que os regimes os regimes populistas, né, como no caso do Brasil, no Trump, né, o Salvini na Itália, entre outros, né, você tem aí, né, o pior do ajustamento, né, você pega apenas aquela estesia com a intenção, né, com a intencionalidade de persuadir, né, e aí ele fala, né, que não é mais a manipulação no sentido semiótico, né, mas você tem toda aquela carga pejorativa, né? Então, uma das questões aí que emergem no populismo é essa manipulação por contágio. Tudo bem, então falei aqui brevissimamente, né, sobre os regimes de interação e sentido, né? E aí eu passo, né, para os regimes de propagação, né? Lembrando que eu vou, né, nas minhas análises, eu vou tratar de tema, figura, regime de interação, regime de propagação, né? Na verdade, a Ivana Fechini, ela publicou um livro em 2019, ele está nas referências desta aula, né? Então tá nas referências obrigatórias, né, da aula de hoje. Ela realizou uma pesquisa sobre propagação de memes, né, no Facebook, né? E ela propõe uma sintaxe interacional conforme, né, a lógica do quadrado semiótico e do quadrado elíptico, né? Os regimes interacionais eles estão no quadrado elíptico, né? Então aqui vejam, né, que não é mais um quadrado semiótico, mas é uma elipse, né, em que um, né, vai para o outro, né? Conforme aquela ordem que está ali. Então, ela propõe uma sintaxe interacional, né, de termos, né, que se interdefinem por meio de relações de contrariedade, né, contrariedade e implicação, compostas pelos seguintes regimes de propagação. Ela chama isso no livro dela de categorias de propagação. Eu prefiro chamar de regimes de propagação porque eles foram, né, desenvolvidos, né, postulados com base, né, nos regimes de interação e sentido, que ela chama de replicação, imitação, recriação e invenção, né? Então, está aqui, né? Replicação, imitação, invenção, recriação. E aí, deixa eu vir aqui, né?
ela vai, né, tanto em Saussure, para falar para falar do conceito de analogia, né? Analogia em Saussure é uma determinada invenção da língua que não adentra a fala, né? Então, são coisas relacionadas, o contrário, né? É uma invenção da fala que não adentra a língua. Qual que é a diferença de fala e língua? Fala é a realização, né? Língua é o sistema, né? Então, se eu falo porta e você fala porta, isso é da fala, isso não é da língua, né? Porque a gente tem um único fonema, né, para todas essas realizações. A analogia, Saussure vai dizer que é uma determinada mudança na fala que não consegue adentrar a língua, porque ela é marginal, né? Ela é periférica. E aí, né, ela vai dizer que o meme é uma forma analógica, né, porque ele tem um núcleo gerador a partir do qual passa a haver variações e transformações, né? Então, você tem, né, a diferença, né, de um viral e de meme. Ela vai dizer o viral ele não implica uma cadeia memética, já o meme ele implica uma cadeia memética, né? E esse jogo de variantes e invariantes envolve aí, né, temas, figuras e isotopias compartilhadas entre esses memes nessas cadeias meméticas. Bom, e ela vai também num conceito de Gabriel Tarde, né, que a professora Maria Ângela Matos, né, e o Tiago falaram, né, na segunda aula do nosso curso, que é o conceito de invenção, né? O Tarde vai dizer, toda imitação contém um germe de invenção. Então, toda vez que eu imito o outro, né, eu estou colocando algo que é meu ali, né? Então, quando repetida e acumulada, a imitação ela passa a promover uma variação tal que se torna invenção. Então, a invenção representa o estado em que a variação é completa. Então, a invenção é tanto o início do processo de propagação quanto o final, né? Quer dizer, você começa com uma coisa e quando a coisa já vira uma coisa completamente diferente, portanto, você já está, né, num outro fluxo ali de propagação, né? Então, eu acho que tem um áudio retornando, gente. Se alguém puder verificar, por gentileza. Então, você tem aí, né, a replicação, né, e Conrado, seu microfone fechou. Você fechou. Tá. Voltou, né? Tá. Então, você tem aqui a replicação, né, que diz respeito à semelhança, enquanto você tem a invenção, que diz respeito à diferença. E aqui embaixo, né, a imitação, que diz respeito, né, à não diferença, lembra da lógica do quadrado, né? E, né, a recriação, que diz respeito à não semelhança. Mas, Conrado, semelhança, quer dizer, não semelhança é igual a diferença? Logicamente não, né? Porque ela ainda não é. Pensa, por exemplo, na replicação, que é exatamente a mesma coisa, né? Que você simplesmente compartilha. Ela é muito diferente da recriação, que você já tem aqui, né, uma variação temática, né, isotópica de segundo grau. Então, eu vou explicar cada um desses termos. Começando por aqui, tá? A replicação. A replicação, ela implica uma forma de propagação cuja mudança em termos de conteúdo é considerada mínima, né? A replicação, estou citando agora a Ivana, consiste no exercício de difundir, espalhar, passar adiante um determinado texto na internet sem qualquer outro agenciamento no conteúdo que não seja o próprio compartilhamento. Isso é a replicação. A imitação, né, se baseia numa relação de não diferença em relação à forma geradora. Para ela, é o modo por excelência da propagação de memes. A imitação corresponde a uma repetição variada, isto é, corresponde a uma modificação em graus diferentes de um texto pré-existente. Portanto, se você pega aquele texto pré-existente e o modifica, você já está na imitação, ou seja, não está mais na replicação, né? Então, do ponto de vista do conteúdo, são reinterpretações em torno do mesmo tópico discursivo ou tema de que trata um determinado texto, né? Já a recriação é um regime de propagação que, segundo Festini, envolve uma variação temática ou figurativa de segundo grau. O que quer dizer isso, né? A recriação ela promove variações sobre textos que já sofreram variações. Ou seja, em primeiro grau, a gente tem, né,
a imitação, e em segundo grau a gente tem a recriação, né? Isso significa dizer que existe um maior grau de transformação em relação ao tema do texto gerador. Para a autora, esse regime depende, em geral, né, de um jogo de alusões, né, implícitas ou explícitas em relação às formas imitadas, né? Pensa, por exemplo, num meme que você precisa de fazer alusão a determinadas coisas, né? Em geral, você está na recriação. Já a invenção, né, é considerada tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada, né, de um ciclo de transformações de um determinado conteúdo. Para Fechini, a invenção corresponde a uma espécie de acidente criativo. Vocês lembram que, né, a invenção ela está homologada com o regime do acidente, né, que produz algo novo e que passa a integrar, né, um outro ciclo, né, de propagação. Então, se a gente voltar aqui, né, se a gente vier da replicação para a imitação, e da imitação para a recriação, e da recriação para a invenção, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a distância de sentido entre, né, um texto e outro. Quanto maior a distância de sentido, que é o que eu vou chamar de distância sêmica, né, a gente está promovendo uma transformação de sentido, né, maior. Portanto, a invenção, se a gente considerá-la, né, como ponto de chegada e partida, se a gente parte de uma invenção, né, e ele passa por todos esses processos e chega de novo à invenção, a gente já não está falando mais da mesma coisa, né? Aí já é um outro ciclo de propagação. Bom, e o último conceito que eu vou, né, o último modelo teórico, né, não é um conceito que eu vou tratar, né, é o conceito de interações discursivas, né? A Ana Cláudia Oliveira, com base no modelo de Landowski, ela vai considerar não mais a relação entre actantes, né, no nível narrativo, mas de actantes agora da enunciação, né? Entre enunciador e enunciatário, né? É diferente a gente pensar, né, de actantes, né, da narrativa e actantes da enunciação. O actante da enunciação é o enunciador e o enunciatário, né? E ela vai dizer que essa relação, né, se dá a partir do que ela chama de regimes de presença, né, em que o enunciador e o enunciatário eles podem, né, se relacionar, né, por meio de, né? Só fazer um parêntese, né? O enunciador e o enunciatário, né, são juntos sujeitos da enunciação, né? Conforme Greimas e Cortez já falam, né, no dicionário de semiótica. O enunciador ele realiza a função narrativa de destinador da comunicação, enquanto, né, o enunciatário realiza a função narrativa de destinatário da comunicação. Portanto, pensar em enunciador e enunciatário, né, realizando essas funções narrativas, é uma perspectiva narrativa sobre a enunciação. Só que a gente não pode confundir os níveis, né? Então, a relação entre enunciador e enunciatário, né, ela pode se dar, né, por intransitividade, em que o enunciador conduz o enunciatário, ou por transitividade, né? E essa transitividade se dá por 3 níveis. Desde uma menor transitividade, fixada, né, a partir do interesse do sujeito que comanda a interação, isto é, do enunciador, né, a uma transitividade resultante da troca de posições entre os dois sujeitos enquanto parceiros, né, e aí a gente já tem um segundo grau de transitividade, ou um terceiro grau, quando o enunciador e enunciatário ocupam, né, uma posição intercambiáveis em que os papéis da relação enunciativa encontram-se abertos e podem ser trocados conforme os dois processam o sentido a seu turno, né? Então, você tem uma interação unidirecional, em que enunciador e enunciatário estão separados, e uma bilateral, né, com graus diferentes de transitividade, né? À esquerda, né, a gente tem, né, intransitividade, transitividade em primeiro nível, né? Quer dizer, a emergência de sentido, né, e interação, né? Esse sentido ele é mais fechado, e à direita, né, desse modelo aqui, é quase um infográfico, né, mas na verdade é um quadrado semiótico, né? E aqui à direita você tem um sentido e uma interação mais abertos, né, mais imprevistos, né? Se em cima, né, você tem aqui o ter sentido, e embaixo você tem o fazer sentido, né? Um sentido que é conquistado.
Aqui, o enunciatário reopera o sentido, né? O enunciatário é convencido, nesse grau 2 de transitividade. No grau 3, o enunciatário é sensibilizado. E no grau 4, o enunciatário ele toma, né, o termo de fala e enuncia o sentido, né? E aí, gente, eu peço desculpas aí se eu me alonguei nessa parte teórica, mas eu queria, né, era importante, né, eu começar por ela, para eu poder apresentar para vocês o corpus da pesquisa, né, e para vocês entenderem aí de onde que eu saí e aonde que eu estou chegando, né? O nome da pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado se chama Regimes de Propagação em torno da hashtag Pergunta Corona, Interação, Sentido e Desinformação, né? Essa faz parte, né? O meu doutorado faz parte da pesquisa interinstitucional, né? Que a professora Giane já citou no segundo dia, né? No nosso segundo encontro, que, né? Que corresponde aí a uma pesquisa de maior escopo, né, coordenada por ela, chamada de Dinâmica Transmídia de Notícias sobre o Coronavírus, né? Lembrando que tanto esta disciplina interinstitucional quanto o livro que foi lançado, né, no dia do primeiro encontro, com a palestra do Carlon, né, já são produtos aí dessa pesquisa de maior escopo. O objeto empírico, então, né, é essa hashtag, né, que foi criada pela TV Globo, né, num programa homônimo, após, né, o canal modificar toda a sua grade, né, logo no início aí da chegada do coronavírus no Brasil. E o programa foi exibido de 17 a 22 de março, né, e lançou essa hashtag que ficou entre os trending topics, né, de 26 de janeiro a 21 de junho, né. Então, compõe aí essa rede de pesquisa, né, o subgrupo Mediação da UFMG, o campo comunicacional da PUC-Minas e o Conjor da UFOP, né, e um dos objetivos dessa pesquisa de maior escopo, naquele que eu e outros pesquisadores nos inserimos, é caracterizar as especificidades semióticas do processo comunicacional transmediático e suas implicações nas noções de informação e desinformação. O problema da minha pesquisa é como se efetua a dinâmica de propagação e a construção de sentido de textos, né? E quando eu falo de texto, é em sentido lato, né? Qualquer expressão que veicula um conteúdo, relacionados à hashtag Pergunta Corona, e de forma mais geral, como se constitui a propagação da desinformação, né? E como em semiótica a gente está lidando sempre com termos contrários, contraditórios, implicados, né? Se existe desinformação, informação, né? Em última instância, né? Como pensar semioticamente a propagação da desinformação e a sua relação com o seu termo contrário, a informação. Eu acho que sobre isso o quadrado semiótico ele nos ajuda demais, assim, porque ele oferece aí esse instrumento, né, lógico, né, de compreensão do fenômeno. Então, o objetivo geral, né, compreender essa dinâmica de propagação, né, da desinformação, os específicos, né, e para isso, né, como que eu procedi e estou procedendo, né? A minha pesquisa ela tem, né, o calendário até fevereiro, né, de 2022. Analisar a construção de sentidos, né, no que se refere, né, à semântica discursiva, né? Depois, né, observar recorrências no plano do conteúdo e no plano da expressão, compreender as dinâmicas de propagação, como se configuram as interações discursivas, né, e, com base nesse percurso, compreender a desinformação no quadro da veridicção como um fenômeno ligado às paixões e, sobretudo, à crença, né? E aí eu estou me referindo a Greimas, ao contrato de veridicção, estou me referindo a um texto atual da Diana Barros e estou me referindo também à perspectiva que a Alzamora, né, adota aí, a partir, né, da abordagem persiana, né, da crença, né, sobre a qual ela já falou, né? Então você tem, né, a autoridade, você tem, né, a tenacidade, né, entre outras. Bom, as 10 postagens, né, o corpo se compõe aí pelas 10 postagens mais compartilhadas, né? O conteúdo dos 10 links mais compartilhados, isso aí já está pronto. Depois você tem, né, nós temos, né, as 10 hashtags mais compartilhadas
referentes à hashtag Pergunta Corona, e depois os 10 usuários, né, que mais se relacionaram aí com o Pergunta Corona. Então, a primeira parte, felizmente, já está concluída. Esse corpus ele foi analisado com base, né, nos conceitos expostos, né, há pouco, né, e no percurso analítico que eu vou expor. Né. Primeiro, a gente analisou temas, figuras, né, isotopias das postagens. Né. A partir desses estudos de temas e figuras, foi possível, né, estabelecer, né, as isotopias. Com isso, né, foi possível categorizar a propagação desses conteúdos com base, né, nos regimes de propagação propostos por Festini, e com isso foram também estabelecidas as relações com os regimes de interação e sentido. Por fim, a gente pensou aí, né, nas relações construídas discursivamente entre enunciador e enunciatário, para observar se existe maior ou menor grau de transitividade. Né? Por meio desse percurso de análise, a gente propõe, então, uma abordagem semiótica ou sociossemiótica para o estudo da desinformação. Vou falar agora das imagens mais compartilhadas, né? Vou apresentá-las mais brevemente. Né? Aqui foram o número da imagem e o número de compartilhamento, mas isso tudo tem no capítulo de livro, né? De minha autoria, né? Desse que nós organizamos aí. Bom, vamos falar do primeiro aqui, né? Ele fala: atenção, evangélicos e pessoas de bem de todas as religiões. Por que será que a Rede Globo, né, grafado com U no final, ataca com toda a força o presidente Jair Bolsonaro, o Caixa Alta e o prefeito do Rio de Janeiro? Será que é porque eles vivem na prática Salmos 1 e João 8, versículo 32? Vamos abrir o olho, né? Então você tem aqui, né, as figuras, né, ou os atores, né, Jair Bolsonaro, Marcelo Crivella, né, as figuras evangélicos, pessoas de bem de todas as religiões, né. Não vou nem abrir aqui o que diz o salmo e o versículo, né, mas a gente tem aí uma relação entre política, né, religião, né, e verdade, né, e ao mesmo tempo os termos contrários. Então a gente tem uma isotopia político-religiosa aí, né, dessa postagem. Né? Só lembrando, né, que nós estamos analisando as postagens em relação à hashtag Pergunta Corona. A gente não pode esquecer disso hora nenhuma, né? Porque a gente está pensando se essa é a imagem mais compartilhada em relação à hashtag Pergunta Corona, a gente precisa entender qual é o vínculo de sentido que a gente tem aí estabelecido. Né? Vamos ver a outra. Né? Vendo isso aí é de uma cadeia memética, né? Vendo cloroquina, que não entende, não atrapalha meu negócio, né? Então você tem aí a garrafa de cloro, né? A coisa da quina, né? Um emojizinho aqui, né? Rindo, um fantasminha, né? Então você tem aí, né? O tema da cloroquina, do humor, do próprio negacionismo científico, né? Quer dizer, cloroquina não combate o Covid, né? Eu estou passando bem rapidamente porque eu quero dar só um panorama geral aí para vocês, né? Você tem uma outra, né? Como a flexibilização do comércio com redução de horários vai diminuir ascraseado, né? Erradamente, as aglomerações. Se temos uma redução de horário, tecnicamente temos um aumento de aglomerações. São mais pessoas, menos horários. A conta não bate. É algo impossível de acontecer, né? Então, essa postagem ela vai contra, né? O que eu não posso falar nem as autoridades, né? Que dependendo das autoridades elas são a favor, né? Da abertura do comércio, mas aquilo que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde apregoa, né? Quer dizer, você tem que fazer o isolamento, portanto, você tem que fechar tudo. Né? Então, você tem aqui, né, um negacionismo, né? Você consegue fazer essa leitura. Essa foto dessa moça, né, negra, né, com a boca pintada de batom, né, e etc., né? Depois o Tiago e a Maria Ângela Matos fizeram uma busca reversa para nós, encontraram, né, o Twitter dela, o famoso bocão. Já passei por muitos comentários ruins sobre essa boca, né? Antes a moda era boca fina e pequena, agora a moda é bocão, né? Mas o meu nunca foi moda, é o que eu sou. Hashtag racismo, negras, bocão, boca vermelha, pergunta corona,
vida, amor, life, não me calo, preta, respeito. Né? Então, você tem, assim, você tem aí, né, a gente pode, né, a partir dos temas e figuras que a gente, né, vai analisando separadamente, né, por exemplo, o cabelo, os lábios, etc., né, a posição das mãos, o fato dela estar usando maquiagem. Então, você tem a isotopia, por exemplo, da afirmação racial, aí, né? E não só com isso, mas com tudo isso que foi, né, escrito, né, verbalmente. Né? E, de certa maneira, ela aproveita o Pergunta Corona para fazer com que a sua imagem seja compartilhada, né? Ou fosse compartilhada. Né? Depois você tem aí a escova de cabelo, né? Escova rotativa cadência de Volt, né? Não tem nada a ver, né, com a proposta do enunciador Pergunta Corona. O enunciador Rede Globo que propôs, né, a hashtag no programa Combate ao Coronavírus. Né? Então, você tem uma isotopia comercial aqui, né? Publicitária. Depois essa aqui, né? A Globo Lixo passou 16 anos acobertando as roubalheiras do PT, inimiga do povo. Nunca fez uma única reportagem investigativa sobre alguém do PT. Agora vem com um papo de que faz trabalho isento. Globo Lixo, vai a merda. Né? Então, você tem aí, aqui, né? Não vou analisar tema por tema, figura por figura, mas você tem, né, uma isotopia política, né, em que você tem aí, né, a desforização, a demonização da Globo, do PT, né, com todas as letras, né, inimiga do povo, né, e a vinculação de Globo e PT como se fosse praticamente a mesma coisa. Né? Então, você tem uma isotopia política aí, né? Quer dizer, sempre lembrando, né, vincular, né, relacionado com a hashtag Pergunta Corona. Quer dizer, quem lançou o programa foi a hashtag Pergunta Corona. E se, né, o enunciador aí, né, dessa postagem, né, usa a hashtag Pergunta Corona para fazer subir essa postagem, né, significa que ele, né, primeiro lugar, né, ele discorda veementemente, por exemplo, da própria ideia do programa, né, de divulgação científica, entre outras coisas. Né? Então, você tem aí no texto, né, do capítulo do livro e no relatório de qualificação, o argumento ad hominem, né? Quer dizer, é como se você cria uma imagem negativa do seu opositor e a partir... Nem cria a imagem, né? Você desqualifica, né, o seu opositor e a partir dessa desqualificação, tudo que ele propuser é inválido. Né? E a última é uma charge, né, em que você tem aí o Bolsonaro, né, o desenho do Bolsonaro. Né? A gente consegue perceber que é o Bolsonaro, porque pelo cabelo, né, pela faixa presidencial, pelo formato do rosto, etc. Né? Por mais que o olho dele esteja tampado, você tem aí o verbal, né, fora, né, como se ele estivesse caindo aí de um trampolim, de um precipício. Né, uma panela que remete aos panelaços. Né? Então, você tem aí também uma isotopia política, com viés, né, nitidamente anti-Bolsonaro. Enquanto a primeira, se vocês forem se lembrar, evangélicos e pessoas do bem, pró-Bolsonaro. Né? Então, aqui eu fiz recorrências. Né? A primeira, né, você tem aí uma isotopia político-religiosa, de negacionismo científico, né, que se verifica na segunda, na cloroquina, que se verifica na terceira, né, do fechamento do comércio. Depois você tem a isotopia da afirmação racial, né, que se essas aqui se relacionam, né, em algum grau de sentido com a proposta da Rede Globo, essas aqui já estão bem distantes. Né? A isotopia comercial é a que está mais longe. A isotopia de afirmação racial, ela está bem, né, tá bem longe, né, se a gente for pensar. Né? Daqui a pouco a gente vai classificar lá com base nas categorias da Fechini. E essa aqui, né, você tem, né, o tema da desonestidade, da falta de isenção jornalística, do pró-bolsonarismo, e a gente pode pensar uma isotopia política, né, do negacionismo científico, e por último, né, você tem aí a queda, o impeachment, o negacionismo científico, a inépcia política, né, as manifestações a favor do impeachment de Bolsonaro, um anti-bolsonarismo, né, e aqui você tem uma isotopia política também. Né?
Então, com isso, né, a gente consegue observar que a partir da proposta, né, da Rede Globo, né, Pergunta Corona, você tem aí, né, todas elas estão longe, tá? Daqui a pouco vocês vão entender. Mas, assim, o pró-bolsonarismo, a relação de sentido que a gente consegue fazer, o pró-bolsonarismo, ele está relacionado, né, com o não negacionismo, e, portanto, ele está mais longe, ou ele está mais próximo, né, ao Pergunta Corona, né, cuja isotopia que a gente depreende é a de divulgação científica. Depois você tem a do negacionismo, já está mais longe, depois você tem a da afirmação racial, está mais longe ainda, e por fim você tem a isotopia comercial, né? E aí a gente consegue, em relação, né, às postagens mais compartilhadas, né, você tem que a maioria está aqui no âmbito da recriação, né? Você não tem nenhuma postagem que replica o programa, você não tem nenhuma postagem que imita o programa, com grau de uma variação temática e isotópica de primeiro nível. Você tem aqui, né, uma variação aqui de segundo grau, né? Quer dizer, não chega a ser invenção no caso daquelas, porque elas têm, né, uma ancoragem temática do negacionismo que, de certa maneira, dialoga com a proposta, ainda que seja negando, né? Dialoga, ainda que seja negando a proposta do Pergunta Corona. Né? Agora, o que a gente pode chamar de invenção mesmo, né, o rosto da menina, né, já está na invenção, e a escova de cabelo também, né, completamente acidental, né, se a gente for pensar assim, em termos de correlação de sentido. Agora vamos falar um pouquinho, né, então, em relação, né, às postagens mais compartilhadas, o enunciatário, de modo geral, ele passa a enunciar um sentido dissonante em relação à proposta do enunciador, ele recusa o papel de teleguiado relacionado ao regime da programação e de manipulado de bom ou mau grado, né? O primeiro referente à programação, o segundo, né, a manipulação, e subverte o sentido da enunciação primeira, passando a enunciar um outro sentido. Desse modo, pela análise das postagens, depreende-se um enunciatário subversivo que desloca, transforma, deforma o sentido conforme seus próprios valores e crenças, né? A proposta do enunciador TV Globo. E aí eu vou falar dos links mais compartilhados. São 8, né? Porque 2 não abriram, né? O segundo link mais compartilhado é o próprio programa Coronavírus, é o último programa, né, do coronavírus, né? Isso a gente pode chamar aqui de recursividade enunciativa, né? Porque você tem o enunciador pergunta, né, o enunciador da hashtag Pergunta Corona, e você tem o link, né, que remete ao próprio programa. Então, você tem aí o que eu estou chamando provisoriamente de recursividade enunciativa, né? O enunciador se refere a si mesmo, né? Depois você tem esse link, né? Ele é bem interessante, eu comentei com a Giane essa semana, né? É uma moça, né, que entrevista esse cara que é um especialista em um tipo de budismo, alguma coisa mais esotérica, né? O canal dela é um canal bem esotérico, e ela, né, entrevista esse senhor aí num parque, né? E o mote da entrevista foi a morte, o suicídio do ator Flávio Migliaccio. E aí o título, né? Por que a pessoa como o ator Flávio Migliaccio suicida, né? E se eu tivesse observado só, né, os primeiros 2 minutos do vídeo, ou etc., né, pegasse só o título do vídeo, né, eu não teria visto uma coisa, né, que é muito interessante, porque a conversa deles, né, sobre, né, o suicídio do Flávio Migliaccio descamba para o contexto político brasileiro, né? Quer dizer, a incompetência do governo federal em combater, né, a pandemia. E, em última instância, eles acabam relacionando a morte do Migliaccio com esse contexto de inépcia política, enfim, né? Posso até citar aqui um trecho que eles falam, né? O entrevistado, né? Os bons contra os maus, os justos com os injustos, os novos com os velhos, todos estão sendo dizimados.
até sabe-se lá quando, até o Bozo quiser. Aí depois ela fala, né, a entrevistadora, aos pais que adotaram esse tipo chamado de política de bozocracia, né, ou morocracia, porque agora eles largam SIC, de ser bozocracia e vai ser morocracia, né? Aí ele responde, para mim é idiocracia, um bando de idiotas, né? E aí ela fala de novo, as pessoas hoje no Brasil, que possa ser contra a morocracia, o Moro e o Bolsonaro. Aí ele fala, o Moro é um idiota, o Bolsonaro é um aprendiz de idiota. Né? Então, quer dizer, a entrevista, né, que tematiza a morte, o suicídio, a sensibilidade do Migliaccio, né, que não suportou num mundo, né, com tantos problemas, né, mas conecta a isotopia da morte com a isotopia da Covid-19, que, por sua vez, desencadeia a isotopia da incompetência política do governo, concretizado na figura de Bolsonaro. Portanto, se, à primeira vista, né, se trata de uma entrevista sobre o que leva alguém a se matar, né, o vídeo vai se construindo argumentativamente como se, em última instância, a morte de Migliaccio se devesse ao contexto político brasileiro incapaz de lidar com o enfrentamento da Covid-19. Depois você tem esse tweet, né, do deputado Bruno Engler, né, que fala, na torcida pelo vírus chinês, a extrema imprensa sequer disfarça mais. Né? Esse vídeo aí do MGTV segunda edição, em que a jornalista, então, ela vai... o meteorologista vai apresentar, né, a previsão. E ele fala assim, no domingo também tem 25 graus e tem essa precipitação esperada para os próximos dias até domingo. E ela então responde, né, é bom que não faça muito calor mesmo, porque o vírus não gosta de calor e não gosta de umidade. Então tem aí uma precipitação vindo. Tá bom, uma chuvinha vindo, tá bom, né? E aí, provavelmente, ela se enganou, né? Porque, pela lógica, né, o vírus, se ele não gosta de calor, precisa de estar calor e pouco úmido, né? Precisa estar seco. E aí, o tweet do deputado, né, ele diz, né, que a extrema imprensa, né, num vínculo aí entre extrema esquerda, né, e extrema imprensa, né, e fala, né, na torcida pelo vírus chinês, a extrema imprensa nem sequer disfarça mais, hashtag Bolsonaro estava certo. Né? Então, a gente depreende aí uma isotopia política pró-bolsonarista. Né? O sexto link mais compartilhado ele é um programa da TV Gazeta chamado Plantão da Saúde Coronavírus, né? Apresentado por esses dois jornalistas, e ele é muito parecido com o programa Combate ao Coronavírus da TV Globo, né? Com a diferença que não é o mesmo enunciador, aí a gente tem o enunciador Gazeta, né? Então a gente não pode falar de replicação, mas de imitação, né? Em termos, né, de graus de distanciamento sêmico. O sétimo link mais compartilhado é essa notícia, é um tweet do Estado de Minas, né? Estados Unidos alertam sobre doença vinculada à Covid-19 em crianças. E aí você abre a notícia, vai falar que é uma doença respiratória que acomete crianças. O oitavo link, ele é a escova de cabelo aqui, como se fosse a escova de cabelo, porém na versão link, né? Uma empresa de marketing digital, né? Oferecendo aí para as pessoas ganharem uma renda extra, então elas precisam curtir, angariar seguidores, etc. Depois você tem o nono link mais compartilhado, que é um cara que grava de dentro do carro dele um vídeo falando aí sobre a Covid, e ele está nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos. Então ele vai falar que ele voltou do supermercado e não tinha mais uma série de produtos nas prateleiras que as pessoas estavam comprando, né? Por egoísmo, e que nos Estados Unidos você tem a possibilidade de devolver os produtos e que as pessoas estavam só estocando e que depois elas iam devolver. Então ele tematiza, por exemplo, o egoísmo, ele tematiza a falta de produtos no supermercado, né, figurativizado aí por prateleiras vazias, né, e depois ele coloca, né, o título do livro, o outro do vídeo, o outro lado do coronavírus, e depois vídeo da Ducati no final. Ducati é uma marca italiana de motos muito caras, e o canal dele fala muito sobre motociclismo, né? Então é como se ele, na primeira parte do vídeo, né, ele colocasse, a gente vai falar aqui sobre coronavírus e tal, mas depois vocês vão ser brindados aí com o vídeo da Ducati, né?
Em semiótica, a gente chama isso de manipulação por tentação, né? Você oferece um objeto-valor positivo para fazer com que o outro faça algo. Depois, né? Então, você tem aqui, né, uma isotopia social, né, e, ao mesmo tempo, sanitária. E aqui você tem, né, um link do Washington Post falando, né, no Brasil, a busca desesperada, né, por um leito disponível, né? E aí remete aí para essa reportagem feita em Manaus, logo quando teve aquela crise, né, daquelas pessoas morrendo por falta de respiradores, né? Então, você tem aí uma isotopia sanitária, mas também política, né? Porque a reportagem ela fala ali da falta de ação, né? Do insucesso do governo federal para o combate do coronavírus. Bom, pela análise dos links, né? A gente observa, né? Existe replicação, né? No caso do próprio programa, existe imitação, né? No caso do programa da Gazeta, né? Existe recriação, quer dizer, é uma variação temática num segundo nível, e existe invenção, né? Por exemplo, a empresa de marketing digital, né? que faz uso aí da hashtag, né? Para fazer circular aquele vídeo, né? Então, com base, né, na análise dos links, né, a gente observa uma pluralidade de interações, né, entre enunciador e enunciatário, desde uma intransitividade até o grau máximo de transitividade, né? É interessante porque a primeira parte do corpus, né, quando a gente observou só as postagens mais compartilhadas, estava parecendo que a gente ia ter assim, só desinformação, né? Só conteúdos que se afastam, né, muito, né, em termos, né, sêmicos da proposta do enunciador Rede Globo, né, hashtag coronavírus, né? E a gente, a partir da análise também dos links, a gente nota uma variedade de interações, né? Então, né, essa variedade de interações aqui de regimes de propagação, né, a partir da análise também, né, dos links, que eu acho que isso serviu para enriquecer bastante a pesquisa, conduz a um tipo de ecossistema transmediático pautado por fluxos comunicacionais não estruturados. Eu estou fazendo uso aí de uma expressão do Mário Carlon no primeiro dia de aula, fluxos comunicacionais não estruturados, ele usa essa expressão, e múltiplos, né? E aí eu estou citando aqui o Victor Góes e a Gênia Alzamora, né, que eles propõem esse termo aí no primeiro capítulo do nosso livro, quando eles dizem, né, os resultados, né, e os meus, né, aqui inclusive, nos parecem suficientes para constatar que a dinâmica transmídia de uma hashtag com o propósito informacional adquire aspectos díspares em contextos de apropriação social próprios das plataformas de redes sociais online. A esse processo tão variado quanto imprevisível, denominamos ecossistema de desinformação em dinâmica transmídia. E aí eu estou citando o Carlon novamente, hashtags são vias, né, entre meios massivos e as redes são, né, vias entre os meios massivos, as redes sociais, né, e vias intersistêmicas de circulação de sentido, né? Ele falou isso na aula inaugural. O que a gente vê aí a partir dessa série, né, desses regimes de propagação múltiplos, né, dessa transitividade, né, variada, né, da transitividade máxima, né, da relação entre enunciador e enunciatário até a mínima, né, a intransitividade, a gente observa tudo isso, né, gerando esse ecossistema aí plural, né, múltiplo, não estruturado, né, tal como o corpus sugere, né? E aí eu já passo as minhas considerações finais, né? Elementos de uma semiótica da desinformação, né? O Daniel e a Giane tematizaram, né, a crença, né, a partir do pensamento de Peirce. Eu vou tratar dela agora a partir do pensamento de Greimas, né? No livro sobre o sentido 2, né, o Greimas vai dizer que o ato epistêmico se refere à transformação de um estado de crença em outro. Para isso, o sujeito destinador propõe ao destinatário da comunicação um contrato,
né? Eu falei para vocês já do contrato. E o segundo, né, quer dizer, o destinatário, com base em seus valores, crenças, saberes, paixões, aceita esse contrato ou não. Tal operação se dá por meio da verificação do que é novo e desconhecido, aquilo que é antigo e conhecido. Greimas diz: o ato epistêmico, que serve de prelúdio à comunicação, não é uma simples afirmação de si, mas um passo que é dado, uma solicitação de consenso, uma proposição de contrato, aos quais o enunciatário dará continuidade com um aceite ou uma recusa. Então, se a gente tem um fazer persuasivo, a gente tem um fazer interpretativo. Assim, para que o enunciatário creia na verdade do enunciador, é preciso que ele recorra ao seu universo cognitivo, dentro do qual se encontram a variante fiduciária, ligada ao crer, e a variante lógica, ligada ao saber. Tal universo cognitivo, Greimas vai dizer, não é uma simples enciclopédia cheia de imagens do mundo, mas uma rede de relações semióticas formais, entre as quais o sujeito epistêmico, quer dizer, o sujeito do crer, seleciona as equivalências de que necessita para acolher o discurso veredictório. Então, o discurso veredictório é aquele que parece verdadeiro. Portanto, o universo cognitivo do sujeito é formado tanto pela modalidade do crer quanto do saber. Com isso, com base nas análises, é possível dizer que, em muitos casos, o enunciatário recusa o contrato do enunciador com base, em seu universo cognitivo. Nesse caso, embora o crer e o saber, Greimas vai dizer que pertencem ao mesmo universo cognitivo, há um estiramento, uma polarização entre essas modalidades, de modo que o enunciatário escolhe a variante fiduciária ligada ao crer. Isso pode ser comprovado, por exemplo, pelas 4 postagens de teor negacionista. O enunciatário recusa o contrato do enunciador e enuncia, entre aspas, sua própria verdade. Discursiva, calcada, sobretudo, na crença. As postagens, essas a que eu me referi, revelam ainda um enunciador inflamado, sensível, movido por paixões. Agora eu cito a Diana Luz Pessoa de Barros, um texto dela de 2020. Quando a interpretação se baseia, sobretudo ou apenas, nas crenças e emoções do destinatário, os discursos mentirosos são entendidos como verdadeiros. Em outras palavras, por mais absurdos que pareçam, os discursos cujos valores estão de acordo com as crenças e sentimentos do destinatário são, por ele, considerados verdadeiros. É o chamado viés de confirmação, tendência de as pessoas acreditarem nas informações que apoiam suas visões e valores e desconsideram as que dizem o contrário. E isso eu acho que vai super de encontro, vai super ao encontro daquilo que falaram a Giane e o Daniel. Assim, o enunciatário rejeita, em muitos casos, sobretudo nas postagens, o contrato acerca da hashtag Pergunta Corona, numa relação de transitividade máxima, e passa a co-enunciar um outro sentido, e o faz com base em paixões, crenças, recriando e reinventando, para usar os termos de Fechini, a fonte geradora, isto é, a proposta do enunciador TV Globo, que foi a hashtag Pergunta Corona. Então, com base no percurso, com base nos elementos até aqui arrolados, a gente pode provisoriamente pensar em uma definição semiótica de desinformação e de uma relação com o seu termo contrário, quer dizer, a informação. Com base nesse percurso teórico e analítico que nós realizamos, é possível fazer as seguintes afirmações. A desinformação está relacionada com um deslocamento sêmico, ou um maior deslocamento sêmico, uma deformação do sentido, ou, para usar um termo da Ana Cláudia Oliveira, uma abertura do sentido, realizado pelo enunciatário, considerando a proposta do enunciador. A desinformação parece se relacionar com os regimes de propagação da recriação e da invenção. A desinformação implica um maior grau de transitividade entre enunciador e enunciatário, em que muitas vezes o enunciatário recusa a proposta do enunciador
tornando-se outro enunciador, né, que enuncia uma outra, né, verdade discursiva. A adesão do enunciatário ao discurso da desinformação se ancora na variante fiduciária do universo cognitivo, quer dizer, no crer, e não na variante cognitiva, no saber. Essa adesão se ancora ainda em paixões, né, em geral malevolentes, né, paixões negativas, como o ódio, né, e relacionadas à intolerância, né? Ou ainda no dizer do Landowski, em uma base estésica ligada ao sentir, né? E eu estou me falando aí, a adesão do enunciatário se baseia, né, está ligada aí a uma base estésica, né? E aí, né, a minha proposta, né, teórica, com base nesse percurso, é pensar em lógicas de propagação da informação e lógicas de propagação da desinformação, né? Com base nesses elementos que a gente apresentou, é possível a gente pensar, né, na relação entre informação e desinformação. Dispostas no quadrado semiótico, informação e desinformação se desdobram nos termos contrários e subcontrários, não informação e não desinformação. Os termos complementares formam regiões que nós designamos, respectivamente, de lógicas da informação e lógicas da desinformação. Então, se informação tem como termo contrário a não desinformação, né, e como subcontrários a gente tem a não desinformação e a não informação, né, a gente pode pensar, né, nesses termos aqui complementares numa região, né, em que a gente tem lógicas da informação, e aí eu me refiro à propagação, né, da informação, e lógicas da desinformação. Quer dizer, na informação a gente tem um menor grau de deformação de sentido, uma menor distância sêmica, né, considerando aí a proposta, né, do enunciador, que no caso, né, que a gente específico que a gente analisou foi o enunciador Rede Globo e a hashtag Pergunta Corona. Você tem o saber, que é a variante lógica do universo cognitivo. Você tem aí o aspecto inteligível da produção de sentido. Você tem a replicação e a imitação. E você tem um menor grau de transitividade entre enunciador e enunciatário, né? Quer dizer, você tem aí uma intransitividade ou um grau 1 de transitividade. Bom, se a gente for pensar nas lógicas da desinformação, a gente tem um maior grau de deformação do sentido, uma maior distância sêmica, ou uma abertura do sentido, enquanto aqui a gente tem um fechamento. Aqui a gente tem o crer, que é a variante fiduciária do universo cognitivo. A gente tem, né, o sensível, né, as paixões, a estesia, as paixões malevolentes ligadas, né, sobretudo à intolerância, ao ódio. Você tem a recriação e a invenção, e você tem um maior grau de transitividade, né, entre enunciador e enunciatário. Quer dizer, em muitos casos, o enunciatário subverte a proposta do enunciador, né, enunciando um outro sentido completamente diferente daquilo que tinha sido proposto. Aqui estão as referências, né, que eu tenho usado na pesquisa, né? O livro da Ivana, né, esse que eu citei bastante, chama-se Cultura Participativa e Interação, uma abordagem sociossemiótica da propagação em redes sociais. Demais referências. Agradeço aí pela atenção de todos e todas.